Primeira live que eu tô fazendo e um assunto que eu gosto muito. Então, vou começar me apresentando. Eu sou contadora, eu me formei em contabilidade lá em 2000 e pouquinho, e de lá para cá eu me especializei muito em finanças corporativas. Foi nesse universo, inclusive, que eu tive a oportunidade de achar o planejamento estratégico, né, de encontrar e aprender muito sobre planejamento estratégico. Eu sou mãe de um menino lindo, maravilhoso, de 3 anos de idade, então isso também fez com que nos últimos 3 anos os novos aprendizados, né, e algumas mudanças de trajetória profissional acontecesse, isso tudo tem a ver com esse assunto, né, de rotina pessoal e profissional, porque no final das contas, a vida é um eterno aprendizado, né, e eu estar aqui hoje falando sobre isso traz todo o histórico, não só de carreira, mas pessoal, e por isso que, novamente, né, eu estou confortável em falar sobre finanças, planejamento estratégico, abrir um Instagram, rede social não era muito a minha rotina, né? Eu era meio mais low profile em redes sociais e em aparecer mesmo. Deixa eu só mexer aqui no celular, porque tá caindo, eu tô com medo dele escapar do suporte. Bom, então, acho que me apresentei e já vou entrar no assunto, porque ele é um assunto ele tem várias verticais, e eu quero falar de todas, sem atrapalhar mais do que o almoço de vocês. Espero que seja muito produtivo. Mais uma vez, podem mandar aqui no chat, a gente vai conversando. Eu tenho mais de 15 anos de carreira, então, ao longo da conversa, eu vou trazer alguns exemplos, né, para facilitar até o porquê que eu criei uma metodologia para olhar para a rotina, que tem tudo a ver com planejamento estratégico, e como que isso pode ajudar até a entender o porquê que tudo é uma coisa só. Então, quando eu falo de gostar de falar desses assuntos, eu estou falando do porquê que planejamento estratégico para pessoas entrou na minha vida, né? Por que eu abri esse Instagram, por que eu estou falando no YouTube, por que eu estou fazendo essa live. No final das contas, planejamento em pessoas é diretamente negócios. Acho que eu vou ter que ir parando para aceitar pessoas. Impactar negócios. E negócios impactam pessoas, né? No final das contas, todos os dias você precisa de muitos negócios. Na hora de tomar café, na hora de ir num salão de beleza, o tempo inteiro você consome. Estamos aqui, né, consumindo um monte de ferramentas, então não tem como desassociar a vida humana a negócios, independente se você trabalha para o mundo corporativo, se é empreendedor, se mexe com planejamento estratégico ou não. Então, esse ciclo natural, né, de que pessoas afetam negócios, servem as pessoas. E se as pessoas não têm planejamento estratégico, elas naturalmente ficarão mais reféns nesse ciclo. Porque quem domina planejar, quem domina ser estratégico, vai sempre estar à frente, vai sempre crescer mais, vai controlar o ritmo desse ciclo. E por isso que, para mim, faz muito sentido falar de planejamento para pessoas, porque eu sei que o impacto que eu vou trazer não é só para aquela pessoa. Eu quero que ela cresça, eu quero que ela entenda profundamente a importância disso, mas mudando a vida dela, ela muda o ambiente, né? Assim como tudo na vida. Se você muda uma coisa, todas as outras têm impacto. E o mais gostoso de ver isso é que, muitas vezes, uma coisa muito simples que você aprende num ambiente ou numa área da vida X pode e vai afetar as outras áreas, mesmo que não seja consciente, mas inconscientemente vai ter algum aspecto. Então, quando eu falo trazer o assunto de rotina, fez muito sentido ser o primeiro, porque a rotina é onde é a produção de resultados. Então, você está ali todos os dias com você mesmo, e tudo, eu vou falar muito disso, né? Tudo só depende de você. Você está ali o tempo inteiro produzindo, mesmo que a sensação não seja produzir. Por isso eu tenho falado bastante sobre ter clareza, porque não necessariamente as pessoas sabem o que elas querem, elas sabem onde vai chegar, ou como a atitude delas, até o pensamento delas, está ou não afetando no resultado que ela está desenhando. Se ela não estiver desenhando, é mais crítico ainda. Então, a rotina
é a fonte de tudo, né? Onde você realmente pode e deve administrar, gerenciar, para que ao longo dos anos, tudo que você faz tenha um impacto positivo. E mesmo que seja negativo, que seja controlado. Ou seja, eu posso errar, mas eu errei por quê? Como eu posso corrigir? Se você não sabe para onde está indo, muito provavelmente você vai para qualquer lugar que não vai ser exatamente o que você quer. Da mesma forma que quando você não planeja estrategicamente, qualquer erro vai ser só frustração, ele não vai ser, não vai ter como aplicar aquela métrica que todo mundo fala de errar é crescimento, errar é aprendizado, porque o erro por si só, ele não te dá aprendizado nenhum. Ele basicamente só te dá aprendizado se ele estiver linkado a uma tentativa, algum planejamento, né? Se eu sei o que eu estou fazendo, eu posso errar, porque vai ser fácil de tanto diagnosticar, quanto de corrigir, quanto de até fazer a escolha, né? A tal da decisão. Eu quero errar de novo, ou eu vou tentar mais uma vez nesse propósito. E na rotina, até contando um pouco de como a rotina entrou na minha vida, antes mesmo de assimilar, era realmente importante para planejamento estratégico, né? O quanto ela ia me afetar profissionalmente, eu tive um belo baque de realidade quando eu me tornei mãe. Até o momento que eu me tornei mãe, eu não era fã de rotina. Eu levei as crenças, né, durante a vida inteira, de que rotina trava, rotina prende. E eu gostava da liberdade, inclusive, de não um dia tomar café da manhã, o outro não, achando que rotina era isso, né? Achando que rotina era só isso. Colocar uma agenda e que eu teria que seguir aquela agenda todo dia. Quando eu virei mãe, eu percebi que se eu não tivesse rotina, o que eu menos teria na vida era liberdade. Justamente porque se eu não sei o que eu vou fazer, a vida escolhe para mim, né? A vida decide por mim. E a vida contempla tudo, contempla todas as pessoas que estão à sua volta, contempla fatores naturais, sobrenaturais, é inconsciente e consciente. No final do dia, você está sim sendo impactado por decisões que não foram suas. E aí eu vi isso muito na maternidade, e eu tô falando de maternidade não para idolatrar ou colocar isso como no pedestal, tá? Acho que na minha vida a rotina apareceu forte, a falta de rotina, na verdade, né? Apareceu forte por conta da maternidade, porque eu vi um bebê de poucos meses mandando em mim. E rapidamente eu vi que eu precisava mudar. Opa, essa crença aqui não vai fazer mais parte da minha vida. Eu tinha resistência à rotina e passei a ser apaixonada por rotina. Ainda assim, no primeiro ano, eu não tinha associado tanto o poder da rotina em planejamento estratégico. E como foi a evolução disso, né? Crenças fortes me fizeram chegar onde eu cheguei na carreira com muito esforço. Então, eu comecei lá, trainee, comecei a carreira do zero, fiz contabilidade, fui para auditoria externa. Foi estratégico ir para auditoria externa, porque eu estudei qual era a melhor forma de começar a carreira cursando ciências contábeis. Mas sempre com muito esforço. E sempre achando que era esse o caminho certo. Eu preciso trabalhar loucamente para chegar onde eu quero chegar. Eu já me enxergava lá atrás, trainee de auditoria, como uma executiva de sucesso. Então, eu tinha na mente que aquilo era normal e tudo bem se eu não pudesse, se não era permitido que eu curtisse a vida, que eu tivesse muitos momentos em família. Era natural que eu realmente só me dedicasse, ou me dedicasse a maior parte do tempo, à carreira. E aí eu tive que aprender na porrada que a realidade é que nada é desvinculado da pessoa, né? Então, se eu estou o tempo inteiro com a mente focada em que esforço é o essencial para crescer, eu naturalmente vou fazer que a minha rotina inteira esteja em cima daquilo, né? Em volta daquilo. Então, todas as outras coisas que vão acontecendo, ou elas não vão acontecer porque você decide não fazer em prol do esforço profissional, ou elas vão obrigar que você não esteja presente na vida pessoal, e sim focado na profissional, porque inconscientemente você deseja, você atrai que as coisas do profissional sejam mais prioridade. E observem, faltou, na maior parte da minha carreira, mais de 10 anos, o meu olhar estratégico sobre a minha rotina. Para quê? Para ter um mínimo de priorização
em alguns aspectos para as outras áreas que não a profissional. Eu me arrependo? Não me arrependo, simplesmente porque eu cheguei eu sou muito feliz com o sucesso que eu obtive na carreira, e eu sei que tudo que eu criei até aqui vai me fazer ir mais longe. Inclusive, estar aqui, né, compartilhando um pouco da minha experiência com outras pessoas, porque vai impactar. Assim como eu também vou ser impactada na medida que a gente vai tendo trocas com essas novas pessoas. A maternidade mudou minha visão e, ao mesmo tempo, me trouxe mais desafios. Então, ao mesmo tempo que eu vi que a rotina era super importante, eu também me vi obrigada a olhar para isso. Senão, eu não conseguiria voltar o meu foco para a carreira, né, para profissional. Eu acho que eu comentei isso num stories há pouco tempo, que maternidade já traz um desafio muito grande para a mulher. Quando a mulher tem o perfil que eu tenho, e eu sei que muitos aqui têm, de querer trabalhar, de não querer parar a profissão para cuidar do filho, mas ao mesmo tempo estar totalmente presente com ele nos momentos que você está com ele, se a rotina não existe, isso é uma frustração e uma culpa eterna, né? Uma amiga minha falou isso lá atrás, e nasce uma mãe, nasce uma culpada, cansada, exausta. E isso é verdade. Mas se eu sei da importância da rotina antes da maternidade, ou antes até de alguma outra, algum outro fator na vida de uma pessoa que de fato obriga a parar. Então, acho que homens não vão ter necessariamente a mesma responsabilidade do que uma mulher, porque ele não engravida. Mas existem pais que são pais solteiros, né, sozinhos. Ou existem homens que precisam necessariamente ter alguma outra rotina, ou porque tem alguma doença, algum fator externo. E isso é importante, porque a vida te para, e se você não sabe se organizar, ela vai te atropelar. Muitas vezes, a vida nem precisa te parar para que você faça isso, mas o mais comum é que ela precise te atropelar. E aí a minha reflexão aqui é, de fato, como que as pessoas podem se preparar e não serem atropeladas, né? Como eu fui, como a maioria das pessoas que eu converso foram. E aí vem um segundo aspecto, que é sonho grande. De novo, se a pessoa não sabe o que ela quer da vida, como eu acabei de citar aqui, eu sei que eu quero uma carreira, eu sei que eu amo o que eu faço, eu sei que não está em jogo parar de trabalhar para focar só na maternidade, e o contrário. Então, eu sei o que eu quero. O sonho grande é algo que eu vejo como um fator muito relevante nessas análises, né, de fazer planejamento estratégico e de rotina. Eu preciso saber o que eu quero. E é macro. A gente ainda nem está falando de objetivo, meta, métricas. A gente está falando de saber o que eu quero, qual é o meu sonho grande. E aí eu não consigo olhar só para a carreira, até porque para muita gente a carreira não é o essencial, não é tão importante. É muito mais fácil, inclusive, sair da carreira e dedicar 100% a outro aspecto, ou maternidade, ou doação, ONG. Tem várias formas de valor agregado para pessoas diferentes, que não só carreira. Mas a maioria das pessoas com quem eu converso, na verdade, eu quero conversar com quem quer crescer, e naturalmente isso tem relação com negócios. É necessário ter sonho grande. O quanto você investe em cada área vai depender do seu sonho grande. Se eu sei exatamente quem eu sou, quem eu quero ser, qual é o cenário ou ambiente que eu vivo, fica muito mais fácil depois de fazer qualquer análise ou qualquer planejamento sobre agenda, sobre rotina. Isso tudo que eu estou falando já é planejamento estratégico. E aí eu coloquei aqui até uma pergunta, né? O quanto você se conhece profundamente para que seja possível tanto planejar estrategicamente sua vida, sua carreira, a sua relação com família, dinheiro, saúde, e o quanto você está disposto a, com base nesse conhecimento, se planejar. Coloca aqui no chat, por favor, assim, de 1 a 5, o quanto você acha que se conhece profundamente. De sonho grande para falar de rotina. Enquanto isso, eu vou aceitar as pessoas que estão entrando. Deixa eu só voltar para minha tela aqui. Então, eu vou até puxar o gancho do planejamento estratégico para empresas, né? De onde vem a minha carreira. Tem 8 anos, um pouco mais de 8 anos, que eu
tive a oportunidade de sair do operacional financeiro, né, onde eu já tinha muito conforto, por conta de toda a carreira de fiscal, financeiro, contábil, e ir para a estratégia. Foi a parte mais gostosa da minha carreira, quando eu comecei a ver que números falam, que planejar estrategicamente não é só criar meta para áreas, para pessoas, e sim olhar para o que a empresa quer, o que ela é, o sonho que ela tem, como isso se conecta com as próprias pessoas, comigo mesma. Então, fazer planejamento estratégico para a empresa, o primeiro passo da metodologia usada pelas maiores empresas e pela maioria das empresas é olhar para dentro, né? Tem várias ferramentas sobre isso, e quando eu fiz o mapa estratégico, né, o mapa de verdades e realidades lá da jornada de planejamento estratégico que eu estou falando muito no Instagram, é justamente uma metodologia que faz você parar e olhar para dentro. Olhar para quem você é, como você é, o que você fez até ali, de bom e de ruim, onde você está, com quais pessoas você está, o quanto isso contribui para a sua qualificação ou não, e de fato encarar a realidade. Eu preciso ser realista nesse momento, honesta. Por isso que muitas vezes é até recomendado não divida com ninguém, assim, para você não ter medo de escrever. Não tenha medo, não tenha receio, não tenha vergonha, não tenha nada. Simplesmente se encare. E a empresa faz isso, e ela tem que fazer isso, senão nenhuma meta vai ser relevante ou vai ser construtiva. Muitas vezes, se ela não faz esse trabalho bem feito, e eu vou citar até uma das metodologias que me inspirou para criar um mapa de verdades e realidade, é a SWOT. Se você não faz isso bem feito, pode ser outra ferramenta, mas a SWOT é muito comum, posso falar assim que a maioria das empresas, 100% das empresas que eu trabalhei e vi fazendo, usam SWOT. Outras empresas, eu sei que tem outras no mercado. Se você não faz isso muito bem, ou vai faltar alguma meta, ou você não vai crescer o tanto que poderia crescer. E ali eu já falo, né, na SWOT eu já faço essa análise. Eu já começo a entender o que eu quero da vida. Porque quando você vai escrevendo, pode ser papel, pode ser digitando no computador, mas quando você coloca isso em algum material na sua frente, automaticamente já vem os sentimentos e as evidências de que as percepções do que é bom e como está atrelado ao que você realmente quer, do que você é e o que impacta quem você quer ser. Porque, mais uma vez, né, eu quero falar com pessoas que querem crescer, pessoas que já não têm nenhuma intenção de crescer ou já conquistaram tudo na vida, vão me ouvir e não vai fazer sentido nenhum para elas, porque no final das contas, eu não posso falar com todo mundo, né? Eu quero falar com quem quer crescer, porque vai vir essa necessidade de trabalho. E se conhecer não é fácil, né? É um processo. E é dedicação. Eu não quero que as pessoas, eu não faço isso, inclusive, né? Me dedico horas por semana para fazer esse tipo de diagnóstico. Mas se a pessoa não estiver disposta a parar um pouco, ela vai ser parada lá na frente por N fatores, por falta de planejamento, e não vai ser eficiente. Qualquer crescimento que ela tiver vai ser insuficiente, né? Vai ser frustração, porque eu não coloquei meta, então eu vou olhar para aquilo ou com desdém, ou com frustração, ou achando que foi sorte. Eu consegui visualizar o quanto era importante o planejamento estratégico para a pessoa, justamente quando eu percebi que o que as empresas fazem para crescer passa por metodologias e técnicas que, se as pessoas não utilizam, elas estão só crescendo menos. Talvez você não precise usar todas as ferramentas, mas se tem um caminho mais fácil, por que não usar? E foi onde eu vi isso nos últimos 2 anos, que se eu faço isso para muitas empresas, elas crescem, por que eu não faço para mim mesma? Né? E aí eu comecei a usar na minha própria vida. Eu vi que eu não tinha um caderno onde eu anotava as minhas qualidades ou os meus defeitos. O que isso gerava na minha vida? Muitas vezes eu me aplicava, me dedicava muito a um projeto, que depois de alguns meses eu via que poderia ter sido diferente se eu tivesse considerado o estágio de vida que eu estava, quando eu aceitei aquele desafio, e qual era o limite que eu aceitaria de resultado para insistir ou não nele. Né? Dizem que é muito... dizem não, né? É verdade. A linha tênue entre resiliência e teimosia
resiliência em burrice, ela é crucial, né, na análise de uma pessoa que quer crescer na carreira ou e principalmente que quem quer empreender. Então, às vezes, você está tão apaixonado com uma ideia ou com um produto que você para de olhar para o que você tinha idealizado de resultado. E aí vem a teimosia, ao invés de resiliência, na verdade, você só está dando murro em ponta de faca. E é por isso que usar metodologias que as grandes empresas usam faz sentido, porque as grandes empresas elas não têm tempo e nem ambiente para errar muitas vezes no mesmo aspecto. Elas precisam corrigir a rota. E foi com esse incentivo, né, olhando para esse cenário, que eu fui construindo aos poucos a ideia de aplicar isso para a vida de pessoas. E aí, antes de entrar na metodologia, né, na análise de rotina, é uma última pergunta de questionamento, né, de análise, de reflexão. Você, eu, somos uma pessoa só. Então, toda aquela ideia, né, crença limitante, não sei qual expressão, mas toda aquela ilusão de que as pessoas, existem pessoas que sabem separar totalmente o profissional do pessoal, na minha opinião, e aí o meu posicionamento, não existe. A Cíntia Ledoaro, ela é a mesma pessoa em todos os aspectos da vida dela. Se hoje de manhã aconteceu alguma coisa triste na minha vida pessoal, eu vou levar isso para o resto do dia. Mesmo que eu tente ao máximo, e mesmo que eu até consiga não demonstrar isso para as pessoas no meu ambiente de trabalho ou na academia, onde eu estou cuidando da saúde, não importa, vai ter impacto. Mesmo que seja indireto e mínimo, mas que depois vai se mostrar na minha vida. Então, a partir do momento que eu considero, que eu aceito, inclusive, que a Cintia é uma pessoa só, fica muito mais fácil e leve, não existe mais tanta culpa, quando eu não estou 100% focada no trabalho, ou não estou com o meu maior potencial num projeto que eu me dediquei, porque eu vou conseguir mensurar, ao longo do processo, o porquê da minha falta de produtividade. Eu vou conseguir associar do que aconteceu com a Cintia em outros aspectos que impactou aquela realidade profissional. E isso me gera menos frustração, isso me gera mais resultados, isso me gera uma leveza que vai potencializar qualquer crescimento, qualquer necessidade de mudança de rota. Eu vou ter mais compaixão comigo mesma, inclusive para gastar menos energia nesses cenários que eu não estou 100%, para usar essa energia com maior potência possível em outro momento que vai fazer o projeto ficar mais robusto, mais eficiente, com, obviamente, maior retorno e resultado. Então, aqui fica uma das primeiras, não, a segunda, né, reflexão. A primeira é, você se conhece profundamente? Se não, bora fazer isso. A segunda é, você sabe que você é uma pessoa só? Que é a mesma pessoa que está lá na casa, no relacionamento amoroso, com o filho, cuidando da saúde, cuidando de pais, é a mesma que trabalha? A mesma pessoa que está trabalhando é a mesma pessoa que vai chegar à noite e vai lidar no social com amigos? Se você sabe que você é uma pessoa só, isso vai trazer mais leveza. Fora a questão de que, se você não sabe sobre isso, a chance de você explodir, a chance de você deprimir, a chance da ansiedade tomar conta da sua vida é enorme. Porque tudo acontece muito rápido hoje em dia. É muita informação. Eu estou entrando agora aí no universo de redes sociais, estudando, até tentando, às vezes, parar de estudar muito, porque a cabeça te induz a querer produzir o tempo inteiro, o máximo possível. Mas isso não é saudável, porque existe uma Cíntia só, 24 horas. Então, a ideia é se cuidar de uma forma completa para que tudo aconteça na maior eficiência possível. Eu preciso ser feliz, eu preciso trazer leveza para a minha vida, porque disso vem energia e vem resultado. Dinheiro está envolvido em todos esses aspectos. Então, uma pessoa, quanto mais eu me esforçava nos primeiros 10 anos de carreira para crescer, mais eu estava gastando energia em outras áreas da vida. Então, será que se eu tivesse olhado para isso lá no passado, hoje eu estaria ganhando mais? É uma dúvida. De novo, não me arrependo, que foi, mas de hoje para frente, né, daqui para frente,
eu pretendo sim olhar para esses aspectos, porque eu sei que o resultado vai ser maior do que eu tive na fase que eu não olhei para isso. E aí é gerenciar tudo, né? É assumir que, de fato, só depende de você. Ninguém vai poder cuidar da sua carreira, ninguém vai poder cuidar da sua família, ninguém vai poder te trazer felicidade. A felicidade está lá dentro. Por mais que isso, às vezes, seja assustador, porque envolve tomar decisão e, eventualmente, mudar ciclo de pessoas, eventualmente você se muda, e aí tem sim que fazer algumas mudanças na vida, e isso não é fácil. Essa consciência por si só já vai te trazer mais poder de ser leve. E aí entramos na estrutura de revisão da rotina, né? Como equilibrar rotina profissional e profissional. Diagnóstico. Primeiro passo nessa revisão é diagnóstico. Já falei bastante sobre isso, então basicamente eu só vou trazer aqui que isso é realmente importante. Eu tenho um mapa de verdades e realidade. Nos próximos dias, eu vou colocar isso lá no Instagram até como uma ferramenta. Ela já está dentro da jornada de planejamento estratégico, mas como tem outras ferramentas lá, eu vou isolar essa ferramenta porque ela, de fato, ela é produtiva para N objetivos. Eu não quero fazer um planejamento estratégico completo. Tudo bem. Se você fizer um mapa de verdades e realidade, ele já vai te ajudar muito. Se conhecer já é um grande passo na vida, né? De novo, leveza, é domínio de escolhas, é poder saber decidir, mesmo que o meu objetivo, sei lá, a minha meta seja decidir. Muitas vezes a gente só precisa decidir, não necessariamente já ter a resposta da decisão. Planejamento sempre começa aqui, de novo. Eu vi isso em muitas empresas, não é à toa que eu estou trazendo isso para a vida de pessoas, porque se funciona para grandes empresas crescerem, ficarem gigantescas, tem alguma produtividade para pessoas. E eu acredito fortemente, por exemplo próprio, e por ver isso em outras pessoas, que é comprovado que fazer planejamento, se conhecer, vai trazer mais resultado. Mesmo que não seja dinheiro. Ou seja, eu não estou falando só de dinheiro, é consequência. Ele vem quando você está na maior parte das áreas da sua vida. E nas que você não está, você tem consciência daquilo. E aí, o segundo passo, né, dessa estrutura de revisão, eu volto lá no sonho grande. Se eu me conheço bem, eu já sei qual é o meu sonho grande. E esse sonho grande, ele é macro. Eu não preciso agora saber quantos R$ 1.000 eu quero ganhar no próximo ano, nem como, se eu vou estar casado, solteiro, com um filho, com 2 filhos. Eu não preciso de especificidade nesse momento. Eu só preciso saber quem eu quero ser, o que vai me fazer feliz, qual é o meu sonho grande. É macro, é direção. Se eu não tenho isso, nem revisão de rotina precisa. Terceiro passo, organização e classificação. Então, eu já me conheço, eu já sei qual é o meu sonho grande. Agora sim, eu vou pegar uma planilha, eu posso até construir um exemplo, né, disso, mas eu vou pegar uma planilha, um Word, um pedaço de papel, uma página em branco em algum lugar e vou, de fato, escrever o que eu faço na minha rotina hoje, né, nos últimos, sei lá, 10 dias ou nos últimos 2 meses. Qual é a minha rotina? E aí, quando você colocar isso num calendário, pode ser até no Google Calendar mesmo, né? Eu coloco ali o que eu eventualmente faço. Para quem trabalha em ambiente corporativo, isso é até um pouco mais fácil, porque já vai ter ali um tanto de agenda. Você basicamente vai completar com a sua vida, né? Porque ali já vai estar a maior parte, ou sei lá, 100% do que você faz na profissão. Aí você vai completar com o que você faz na sua vida. Quando você vai na academia, quando você encontra amigos. Você, de fato, precisa escrever o que você tem feito de rotina. E muitas pessoas, assim como eu, vão se deparar com curiosidades. Ou com frustrações mesmo. Aquela realidade que você olha e fala, eu nem tô indo na academia quanto eu tinha me comprometido. Eu nem encontro meus amigos o tanto que eu deveria. É por isso que eu tô triste, porque eu não dediquei a ir na igreja uma vez por semana. São questões que, se você não escreve e não olha, passam batido. De novo, se você não olha para a vida, ela vai decidir por você. Se você não planeja, alguém ou alguém, muitas pessoas estão decidindo por você. E aí você vai colocar isso num calendário bem simples, da forma que você achar mais simples mesmo, para não ter desculpa de não fazer, e vai começar a classificar o que é importante e o que não é. Por que na terça-feira eu sou tão improdutivo? Por que na quinta-feira eu não poderia botar
ali 2 horas de reflexão sobre o que está acontecendo na semana profissional, de fato classificar o que é importante e o que não é. Ainda nesse terceiro aspecto, é sem julgamento. Eu não quero, nesse momento, ainda falar, Cíntia, como você é burra, por que você não fez isso de uma forma mais produtiva, mais expansiva? Por que você não deixou de fazer isso para fazer aquilo? Não é julgamento, sabe? É olhar para si com muita compaixão, com muita empatia, porque aqui é só mapeamento, eu só preciso ter mapeado. Produtivo não é só dinheiro também, tá, gente? Então, muitas vezes eu acho que ficar 1 hora em tédio absoluto é improdutividade. E isso é comum. Eu já vi, não, né? Eu vivi isso muitas vezes e vi muitas pessoas vivendo a crença de que você precisa ser produtivo o tempo inteiro. Então, se você não está ou no celular, ou no computador, ou em call, ou em ligação, ou falando com seu marido, esposa, filho, sobre trabalho, isso não é produtividade. E é mentira, tédio é produtividade, até porque o cérebro precisa de descanso. Eu demorei muitos anos para entender isso, e hoje em dia, ter esse espaço na minha agenda é obrigatório, porque se eu quero crescer, eu preciso de espaço na RAM, né? Eu preciso de espaço na mente. E aí, produtividade nem sempre é dinheiro. Produtividade, muitas vezes, é cuidar de si mesmo, é cuidar da sua família. Olha para o seu sonho grande, inclusive, e comece a associar tudo que você faz com esse sonho grande, porque aí sim a gente vai entrar na quarta etapa. A quarta etapa é conexão, associação. Ainda sem julgamento, mas agora com um olhar mais crítico. Eu já mapeei, eu já sei quem eu sou, eu já sei meu sonho grande. O que eu vou fazer daqui em diante? Essa rotina que eu tive até hoje. E sem julgamento, porque o que aconteceu não volta mais. O leite derramado não será voltado, não volta para o copo. Mas eu posso sim evitar que o próximo copo se quebre, caia no chão. Então, agora eu vou fazer associação. Rotina versus sonho grande. O sonho grande já tem que estar associado, inclusive, a quem você é, as condições que você tem, o que você vive, as pessoas que estão na sua vida agora. E aí sim, eu vou entender o que está contribuindo, o que não está. Por isso que aquela classificação anterior do que é relevante, do que não é importante. Se você não fez lá na terceira etapa, faz agora, na quarta. O que me atrapalha? O que está próximo do meu sonho grande? Todos os dias, se eu começo o dia perguntando, se eu tivesse que escolher uma única coisa para fazer hoje, o que eu escolheria? Cíntia, mas eu consigo fazer inúmeras coisas. Gente, eu também, eu sou multitarefas, acho que não é criticando homens, tá? Mas mulheres têm muito essa... falam muito que mulher é multitarefa, então a gente cresceu acreditando que a gente tem que ser. E aí o homem, ele fica até mais leve quando ele fala, o homem não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo, então não tem o peso que tem pra gente. E a gente precisa tirar esse peso, porque por mais que você consiga ser multitarefa, e eu fico muito feliz, inclusive, de eu conseguir fazer milhões de coisas ao mesmo tempo, eu também tenho que ter consciência, e isso é um processo de crença, de que tudo bem se eu fizer uma única coisa, mas qual é essa única coisa? Aqui que está o desafio. Então, o que me atrapalha, o que me beneficia, se eu fizer uma única coisa, essa única coisa está me aproximando ou me distanciando do sonho grande? Do que eu quero para a minha vida, de como eu me enxergo daqui 1, 2, 3 anos, 10 anos. Qual é a velocidade que eu estou ganhando ou não fazendo aquela única coisa? Porque às vezes eu estou fazendo uma coisa que me aproxima do sonho grande, mas eu poderia estar fazendo outra que vai não só me aproximar, ela vai acelerar esse caminho. Então, esse é o quarto passo. Eu vou realmente, criticamente e com muito cuidado, revisar a minha rotina. Para quê? Para que ela esteja mais próximo possível do meu sonho grande. O sonho grande é macro, gente. Assim, eu, por exemplo, vou falar o meu, tá? Eu quero ser, sim, uma grande empreendedora, executiva, empresária, ganhando milhões de reais. Não é dezenas, centenas, é milhões de reais. Mas com muito amor e presença na minha família. Então, esse é meu sonho grande, é muito macro mesmo, ou seja, eu preciso de alguma forma, de todas as formas possíveis, trazer conformidade entre o esforço que eu vou fazer no profissional e o tempo que eu preciso me dedicar para a família
para que as duas coisas aconteçam. Eu realmente acredito que a gente pode sim ter mais de uma coisa, não é um em negatividade, em negação da outra, mas sim sabendo conscientemente o quanto eu posso avançar se, para mim, não é só profissão, é o conjunto. Então, eu sei também qual o resultado que eu posso obter. Eu não vou me frustrar depois se eu não conseguir os milhões em um ano. Tá tudo certo, eu sei que eu não vou. Por quê? Porque eu preciso dividir o meu tempo, alocar o meu tempo de acordo com o sonho grande. Não fala só de dinheiro, não fala só de profissão. Para algumas pessoas pode ser que sim, e tudo bem. Ela vai conseguir acelerar muito mais o ganho financeiro, por exemplo. Assim como tem pessoas que vai falar, eu só quero ser mãe, uma perfeita mãe. Então, ela não vai ficar se frustrando se ela não está recebendo um dinheiro no final do mês. Quinto e último passo, criar compromisso. Agora eu já sei tudo, né? Então, eu já montei ali um plano focado em rotina. Eu já tenho um planejamento estratégico, inclusive, estruturado em rotina. Agora eu preciso me comprometer. E aí chega o passo principal, né? De novo, é você com você mesmo. Infelizmente, não tem como delegar decisão de vida, não tem como falar que a sua empresa vai fazer sua promoção, que o seu marido vai te trazer felicidade, que seu filho é a razão do seu viver. Porque nós nascemos sozinhos, vamos morrer sozinhos. É nós, é feio falar, né? A gente com a gente mesmo, nós consigo mesmo. Acho que é assim que fala, né? Felizmente ou infelizmente, né? Tem aquela máxima, vou ter uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que só depende de você e a má notícia é que só depende de você. Então, aqui é a hora de fazer compromisso. Eu estou pronta para fazer todos os compromissos que eu preciso fazer para avançar para o meu sonho grande? Não necessariamente. Mas é importante ter essa consciência. Hoje, eu não tenho capacidade mesmo, eu não tenho energia para colocar todos os compromissos no papel. Então, o que eu vou fazer? Escolher os que são mais relevantes. Inclusive os que vão trazer maior impacto, maior resultado. Então, cria um espaço para crescer. As conversas, elas começam a ser muito mais gostosas de se construir, porque agora você já tem conhecimento e já sabe o caminho que vai te levar para o sonho grande. Começa a ficar um pouco mais fácil, mas nunca vai ser 100% fácil falar não, porque falar não é ser grosso com os outros ou simplesmente negar atividades. Falar não é fechar algumas portas, e sim, a gente precisa fechar algumas portas, principalmente nós que estamos aqui, que somos foda no que fazemos, seja na vida pessoal, seja no trabalho, e eu sei que todo mundo aqui é muito foda, então nós sabemos o tanto que a gente é produtivo, o tanto que a gente é eficiente, o tanto que a gente é inteligente, o tanto que a gente é foda. É fácil surgir oportunidade, o tempo inteiro a gente é bombardeado por muitas possibilidades, caminhos diversos, pessoas incríveis. As pessoas te chamam para fazer um monte de projeto. Você vai poder fazer todos? Não, são 24 horas. Você é uma pessoa só, inclusive, né? Relembrando, você é uma pessoa só, você tem que viver a sua vida, inclusive, não dá para negar que é uma pessoa só. Então, o tempo, apesar de ser igual para todos, ele é, sim, utilizado de forma diferente. E as pessoas que melhor colocam o tempo são as pessoas que têm mais resultados. E mais resultados não é dinheiro, mais resultado é felicidade. Quantas pessoas são muito ricas, muito milionárias e não são felizes? Muitas. Por quê? Porque elas trouxeram crescimento profissional, esforço, sem olhar para sonho grande. E aí, depois de muitos anos, olham para trás e podem perceber que eu não estou onde eu gostaria de estar, apesar de ter muito dinheiro, apesar de ter um cargo incrível, apesar de ser uma referência e até famoso, por isso que é importante saber alocar tempo, saber alocar esforço e energia. Menos arrependimento, mais leveza, e no final das contas, a margem de ganho é maior, porque eu vou conseguir crescer em todos os aspectos da minha vida. Eu vou conseguir errar e corrigir, sem culpa, sem arrependimento. Quando aparecer a culpa ou arrependimento, eu vou olhar para ele e falar, meu amigo, vem aqui, me dá um abraço, mas vai embora, porque eu sei o que eu estou fazendo. A vida é minha, eu cuido da minha vida, eu sou muito responsável pelas minhas decisões. Logo, o meu resultado é só meu, é merecido, não é sorte, né? A sorte só aparece para quem está trabalhando em movimento. Então, eu já trouxe a estrutura. Eu vou fazer um resumo disso, né, para
publicar, vou colocar no Instagram, vou colocar no YouTube. Eu agradeço muito todo mundo que está aqui. E eu vou convidar, por último, né, como uma boa iniciante nesse empreendimento, eu tenho que vender, né? Todo mundo tem que vender. E eu aprendi isso também na porrada, de que vender faz parte da vida. Às vezes você vende um sonho mesmo, né? Mas eu quero convidar vocês para a sprint de 7 dias de planejamento estratégico. Eu vou definir a data que vai começar nos próximos dias, mas eu gostaria muito de mandar para vocês, né, um formulário para que vocês se inscrevam e sejam os primeiros nessa lista de espera. A ideia da sprint de 7 dias é que eu consiga acompanhar pequenos grupos, então não tem como abrir para muitas pessoas, acompanhar pequenos grupos durante 7 dias para que o planejamento estratégico seja feito. E por que eu criei essa sprint? Porque eu soltei um produto digital de jornada de planejamento estratégico, consegui vender para algumas pessoas, né, deu dezenas de pessoas que não fizeram. A maioria das pessoas que eu pedi feedback não fizeram. Por quê? Porque a vida está atropelando. E eu não julgo, tá? Porque eu fiz isso muitos anos. Então, se eu sei a importância do planejamento estratégico, eu preciso facilitar que as pessoas façam, né? E esse é meu objetivo. Que seja acessível e que seja realmente fácil, que caiba no bolso e na rotina das pessoas. E aí eu vou mandar para vocês o link na sequência, né? Não vou mandar aqui, mas gostaria, inclusive, de perguntar se alguém tem dúvida. Deixa eu ver se no chat mandaram alguma coisa. Agradecer profundamente a participação de vocês aqui. Muito obrigada mesmo. Foi bom que eu fui tão fluida aqui que eu nem fiquei olhando quantas pessoas tinham, que dá um certo frio na barriga, né? Primeira live da vida. E eu agradeço profundamente, desejo uma ótima tarde para todo mundo. Me sigam no Instagram, me sigam no YouTube. É o início de uma jornada e eu sei que eu tenho muito a aprender e ensinar também. Obrigada. Próxima vez eu vou preparar uma musiquinha de fundo. Muito, muito obrigada mesmo. Gratidão. Ótimo almoço. Foi maravilhoso, Cíntia. Assisti com as meninas aqui, mas foi muito bom. Depois, se você gravar, eu quero ver, porque eu não consegui pegar o inicinho. Eu gravei tudo. Eu gravei do celular e daqui. Vou até tirar a gravação para a gente poder tirar uma foto. Peraí. Eu podia ter feito isso antes, né? Das pessoas saírem.